Queridos, vamos para a palavra? Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, capítulo de número 7. Livro de Gênesis, capítulo de número 7, eu quero estar lendo 2 versículos apenas deste capítulo com você. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8. O texto nos diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Amém? Queridos, o tema da palavra de hoje é Adão no jardim do Éden. Diga comigo, Adão no jardim do Éden. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouco sobre isso, porque tem algumas coisas muito preciosas aqui, e que na medida em que você for ouvindo, você vai perceber que há como que um paralelo, que aquilo que Adão viveu, as experiências dele, o que aconteceu com ele, talvez mais cedo ou mais tarde nós vamos nos identificar e ver acontecendo conosco, mas é muito interessante a gente olhar para tudo isso e aprender, porque tem lições preciosas aqui. Imaginem comigo Adão, o homem que foi criado por Deus, que Deus o colocou no jardim para ali viver. Agora, imagine, ele estava em um lugar perfeito, onde qualquer pessoa gostaria de morar. Um lugar onde Deus havia preparado tudo, um lugar, e ele, ao mesmo tempo, não tinha pecado, era um homem perfeito, um homem santo, e Deus cria um ambiente para colocá-lo ali dentro, para que ele pudesse viver e desfrutar de tudo que Deus havia criado para ele desfrutar. E então eu quero que você caminhe comigo a partir desta ideia aqui, que a própria Bíblia nos mostra, que Deus, ele cria o jardim, e depois ele forma o homem, sopra em suas narinas o fôlego de vida, e a partir de então ele pega e coloca o homem naquele jardim, para que ele passasse a viver ali dentro e desfrutar de tudo que Deus havia criado e havia formado e preparado para ele. Então, queridos, a vida e a história de Adão no jardim do Éden nos ensinam algumas coisas importantes, nos ensinam algumas lições que nós podemos tirar para a nossa vida, e que com certeza vão nos abençoar muito na medida em que nós entendermos algumas verdades que eu quero compartilhar com você aqui, ok? Então, primeira coisa que nós podemos aprender com Adão no jardim do Éden, a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus, ele é um Deus relacional. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Aprendemos com Adão que Deus, ele é um Deus relacional. Pastor, o que significa esta palavra relacional? É em que há relação, ou que envolve algum tipo de relação ou relacionamento. E a palavra relação significa vinculação de alguma ordem entre pessoas. Então Deus cria o homem, sopra em suas narinas o fôlego de vida. E esse homem que ele cria para viver um relacionamento com ele. Literalmente um relacionamento. E alguns textos, 2 textos pelo menos que eu vou ler com você aqui, nos dá uma visão disso que eu estou lhe falando. Gênesis capítulo 2, versículos de 19 a 22. Preste bem atenção no que está escrito. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, a todas as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe.
Queridos, esse texto para mim, ele fala muito claro de um relacionamento profundo que existiu entre o Criador e a sua criatura. O texto aqui nos mostra, imagine essa cena comigo, este quadro. Deus cria todos os seres vivos, cria os animais domésticos, os animais selváticos, cria as aves, e está escrito que Deus, ele trouxe todos até Adão e disse: Adão, eu quero que você dê nome para mim a todos os animais, sejam domésticos, sejam selváticos, e a todas as aves dos céus. E a Bíblia diz que Adão deu nome para todos, e o nome que ele deu, é que eu costumo brincar de uma voz descontraída, gostou ou não, já ficou. Deus disse: olha, como eu te dei a liberdade de dar nome, então o nome que você escolher, esse vai ser o nome. E eu estava hoje de manhã refletindo, pare para você pensar, e por favor, não se compare, não compare ninguém a um animal irracional. Mas pare para você pensar, você tem um amigo tão íntimo seu, e de repente sua esposa está grávida, diz: meu Deus, até agora eu não pensei em nenhum nome, já pensei, não decidi. Você chega com seu amigo e diz: meu amigo, eu queria pedir sua ajuda, o que é? Meu filho está para nascer e eu ainda estou indeciso, que nome dá para ele? Você tem alguma sugestão de um bom nome? Imagine Deus fazendo isso. Deus cria os seres vivos e leva para o amigo dele, Adão, e diz: Adão, você pode dar nome para todos os animais? Para todas as aves? O que é isso, gente? Relacionamento. Entende? É Deus se relacionando com o homem e o tornando cooperador na criação, naquilo que Deus estava fazendo. Mas Deus vai mais além. A Bíblia diz que para todos os outros animais havia alguém que lhe correspondesse, mas todavia para o homem não tinha ninguém. Então o que Deus faz? Deus dá uma anestesia espiritual no amigo dele, Adão. O Adão adormece e Deus faz uma cirurgia nele, gente. Deus abre, tira uma costela, costura, conserta tudo e transforma em uma mulher e trouxe para Adão. E Deus abençoou aquela união. O primeiro casamento que existiu foi abençoado pelo Senhor, foi projetado tudo por Deus. E Deus trabalhando nesse relacionamento com ele. Ok? Para ir mais adiante, para você entender, olha o que está no capítulo 3, versículos 8 e 9 de Gênesis. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Queridos, teólogos defendem a ideia do que está escrito aqui, é que todos os dias, pela virada do dia, Deus ia ter com o homem Adão, para eles se relacionarem, para eles terem um relacionamento, conversarem. Aí você imagina, vocês passaram o dia inteiro sem se ver, como é que vai ser mais ou menos a conversa? E aí, Adão, como é que foi, meu filho, seu dia hoje? Ah, pai, eu estava lá naquela parte baixa lá do Éden, estava vendo como é que estava a girafa lá, o boi, né? Fui ver os peixes. Imagina, gente, eles conversando, porque quando é amigo, por favor, não me interprete mal, mas você gosta até de jogar a conversa fora, né? Às vezes, vocês estavam conversando sobre o quê? A minha esposa, ela fala, o nosso discipulado lá com o pastor Daniel Monte Alegre, eu reunia às vezes numa sala, ela reunia noutra parte, e ela de lá, ela ouvia a gente dar cada gargalhada, e ria, aí ela gritava, falava de lá: ei, que tipo de discipulado é esse aí, que eu só vejo risada, só ouço risada. Então, quando você tem uma amizade, você tem liberdade para brincar, sim ou não, gente? Aí imagina sendo aquela conversa séria, Deus pela virada do dia: e aí, meu filho, como é que foi hoje? Não dá para você pensar nisso a respeito de Deus, né? Aquele Deus carrancudo, né? E aí, como é que foi? Foi bom. Tá. Foi para que lado? Para a direita. Como é que foi lá? Não, tudo bem. Acabou, tá. Tchau, até amanhã. Entende? Deus se relacionando de fato profundo com o homem.
E o texto nos fala que Adão ouviu a voz do Senhor que andava pelo jardim. Ele ouve e ele reconhece. Sabe o que eu falo? A minha mãe, ela nem precisava chamar meu nome. A minha mãe, ela fazia assim. Foi minha mãe. Eu só ficava procurando onde ela estava, porque eu conseguia reconhecer aquele assovio. Entende? O que é isso? Intimidade, relacionamento. Sim ou não, gente? Entende? Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Adão é que Deus, ele é um ser relacional. Entende? Preste atenção nisso aqui. Imagine este relacionamento despretensioso, sem barreiras, onde um desfrutava da companhia do outro como bons amigos. Sim, esse é o quadro do relacionamento que existia entre Deus e Adão no jardim. Agora eu vou mais além e eu lhe digo, esse é também o quadro do relacionamento que Deus deseja ter com todos os seres humanos. Amém? Que Deus deseja ter com todos os seres humanos. Para isso Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Através da sua morte o véu foi rasgado, o caminho foi aberto para que todos os seres humanos pudessem ter a oportunidade e a liberdade de se aproximar, como diz o escritor aos Hebreus, pelo seu sangue, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Então, lembre-se e guarde isso: Deus é um ser relacional. Eu posso me acordar todos os dias e separar um tempo para estar sós com Ele, na certeza de que Ele vai estar se relacionando comigo e eu com Ele. Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando fores orar, entra no teu quarto e tranca a porta. Ou seja, fique um momento a sós com Deus. Separe um tempo para você estar sós com Ele, porque Deus Ele nos criou para viver este relacionamento. E a primeira coisa que nós aprendemos com Adão no Jardim do Éden é isso. Segunda coisa que nós aprendemos com Adão no Jardim do Éden, queridos, nós aprendemos que nós temos direitos e deveres diante de Deus. Nós aprendemos isso com Adão. Gênesis capítulo 3, versículos de 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, parem para vocês pensarem comigo. Se vocês chegassem hoje aqui, em cima da hora do culto, e tivesse tudo no escuro aqui a igreja, não tivesse nenhuma lâmpada acesa, não tivesse nenhum som funcionando, o que você ia pensar? Pastor não pagou energia. Não é não? Cadê a energia? Não tem, foi cortado. Pagar energia é dever meu. Desfrutar da energia é direito meu. Entende? Adão, ele precisava caminhar no jardim do Éden com essa consciência. Eu tenho direitos, mas eu tenho deveres. Deus está dizendo: Adão, eu estou te colocando nesse jardim. Você pode desfrutar da minha criação, do que eu criei para você. Porém, eu te coloquei aqui para você guardar e cultivar esse jardim. E Deus diz: olha, de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas não pode esquecer que depois desse livremente tem uma vírgula. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, porque no dia em que dela tu comeres, certamente morrerás. Aí alguém poderia perguntar: pastor, por que Deus colocou aquela árvore no jardim se ele sabia que Adão ia comer daquele fruto? Até hoje eu encontrei uma única resposta, respeitando qualquer outra resposta, mas que me convence. Eu lhe confesso, até hoje encontrei uma única resposta. Você sabe por que Deus colocou aquela árvore lá dentro? Porque Deus não criou robôs. Deus criou seres humanos
dotados da capacidade de raciocínio e para se tomar decisões coerentes e corretas. Porque Deus poderia criar um robô da corda nele e dizer: Adão, você vai fazer a partir de agora somente o que eu determinei. Deus não faz assim. Deus diz: Adão, você tem direitos, meu filho. Você tem privilégios. Mas não esqueça que você tem também deveres. Queridos, eu costumo dizer o seguinte: existe aquilo que eu chamo de uma balança perfeitamente equilibrada. Essa balança perfeitamente equilibrada que eu chamo é onde os dois pratos têm pesos iguais. Em um prato, o peso daqui se chama privilégio. E no outro prato, este peso se chama responsabilidade. Nós precisamos caminhar dessa forma. Por que, pastor, isso é importante? Ouça isso aqui. A nossa responsabilidade deve ser do tamanho do nosso privilégio. Caso contrário, não seremos dignos de tais privilégios. Se eu tenho só privilégio, mas não tenho responsabilidade, eu vou pender só para um lado. Se eu tenho só responsabilidade e não tenho privilégio, a hora que eu puder me livrar disso aqui, eu vou me livrar. Porque eu não vejo benefício nenhum nisso tudo. Então eu preciso caminhar com este equilíbrio. Nós aprendemos isso, queridos, com Adão no Jardim do Éden. Que Deus lhe deu o privilégio: Adão, meu filho, de toda árvore do jardim, coma livremente, eu estou te abençoando, eu criei para você. Mas não esqueça que juntamente com todos os privilégios tem também responsabilidades. Se alguém está entendendo, diga amém. Ok? Terceira lição que nós aprendemos com Adão no Jardim do Éden. Terceiro, nós aprendemos que mesmo que queiramos, não conseguiremos fugir e nem nos esconder de Deus. Mesmo que a gente queira, a gente não vai conseguir fazer isso. Gênesis capítulo de número 3, versículos de 8 a 10. Quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quando você vê no livro de Gênesis, você vê Adão, por causa do pecado que havia cometido, você vê Adão tendo medo de Deus e se escondendo. Quando você lê o livro de Jonas, você vê Deus lhe dando uma missão, capítulo 1, a partir do versículo 1, Deus dizendo: Jonas, desponte e vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade, a sua malícia chegou até mim. A Bíblia diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Então eu não sei como o inimigo trabalha, mas ele consegue convencer algumas pessoas de que é possível se esconder de Deus, e ele consegue convencer outras que é possível fugir de Deus. Então a gente olha para esses dois homens, olha tanto para Adão, quando a gente olha para Jonas, nós observamos isso. Mas a pergunta é: como é possível fugir ou se esconder de um Deus onisciente? De um Deus que está presente em todo lugar? De um Deus que ouve e que vê todas as coisas? Como é possível isso? Como nós podemos nos ausentar de Deus e fazer algumas coisas que parece que Ele não vê, ou falar algo que parece que Ele não ouve? Como isso é possível? Olha o que o salmista nos fala no Salmo de número 139, versículos de 1 a 10. Ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Queridos, para aqueles que têm procurado andar, sabe, debaixo desse favor de Deus, e procurando andar de acordo com o seu propósito e vontade, isto aqui é para trazer segurança, essa onipresença de Deus, mas ela acaba trazendo ao mesmo tempo medo para alguns que estão infelizmente andando no erro, no pecado. Você entende, meu Deus, sabendo que Deus está vendo, que Deus está ouvindo? Pare para você pensar, eu ainda nem falei, Deus já sabe que eu vou falar. É tão profundo isso. Então, não tem como se esconder, não tem como me ausentar, não tem como fugir, sabendo que Deus, Ele está em todo lugar, sabendo que Deus está vendo e conhecendo e conhece todas as coisas. Hoje eu estava falando com um jovem que há pouco tempo tomou a decisão, voltou para Jesus aqui na nossa igreja, se reconciliou com Jesus, mas ele disse, chegou um ponto que ele disse, chega de fugir de Deus. Se Deus está me chamando, está usando, eu vou agora e eu vou tomar minha decisão. Entende? Então, por mais que a gente saiba que não pode fugir de Deus, que não pode se esconder de Deus, mas lá no fundo, a gente está fazendo isso. Aqui no interior está fazendo isso. Então, reflita comigo sobre este ponto que nós aprendemos com Adão, que mesmo que a gente queira, a gente não consegue nem fugir e não consegue nem se esconder do Senhor. Nós não conseguimos fazer isso, ok? Não tem como fazer isso. Agora, caminhe comigo. Qual é outra coisa que nós aprendemos com Adão no Jardim do Éden? Querido, nós aprendemos que nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos diante do Senhor. Isso nós aprendemos. Aprendemos que Deus é um ser relacional. Aprendemos que temos direitos e deveres. Nós aprendemos que, queiramos ou não, nós não temos como fugir do Senhor. Mas nós aprendemos também que nós somos responsáveis pelos nossos atos diante do Senhor. Gênesis 3:11, caminhe comigo aí, por favor. Está escrito assim: respondeu-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Queridos, o texto é bem claro. Quando eu li agora Gênesis capítulo 2, versículos de 15 a 17, Deus chegou com Adão e disse: Adão, de toda árvore do jardim tu comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela tu, preste atenção, tu comeres, certamente morrerás. Depois que Adão decide comer da árvore, do fruto, Deus chega com ele e pergunta: quem te fez saber que tu, olha o tu lá, tu aqui, que tu estavas nu, tu comestes do fruto que eu te proibi que não comesse? Então, o que Deus está levando Adão a entender, que Adão era responsável pelos seus próprios atos diante de Deus. Mas agora imagine Adão, Eva e a serpente. Aí Deus chega com Adão: Adão, quem te fez saber que tu estavas nu? Tu comeste da árvore que eu te proibi que não comesse? O Adão pega e diz: Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Diga assim comigo: bode expiatório. Aí Deus diz: Eva, pergunta: por que tu fizeste isso com o teu marido? Senhor, não foi eu, foi a serpente, ela me enganou, me deu do fruto e eu comi. Aí Deus chega com a serpente: serpente, por que tu fizeste isso? Senhor, não foi eu, foi. Não tem mais ninguém, foi eu.
a gente for chegar lá no final de tudo, o diabo é culpado por tudo, não é não? Quem foi? Foi o diabo que me mandou fazer isso, que me tentou, que me levou. Ah, olha aqui para mim. Adão, ele disse, não, não foi eu, foi a Eva. Eva, não, não foi eu, foi a serpente. Para provar que cada um é responsável pelo seu próprio ato diante de Deus, Deus vai aqui falando com cada um. Quando chega aqui, mesmo que o pecado seja no atacado, Deus trata no varejo. Pegou essa aí? É? Todo mundo pecou, Deus diz, vem cá. Foi no atacado? Foi, Senhor. Eu vou tratar no varejo. Serpente. Eva. Adão. Por quê? Porque cada um é responsável pelo seu próprio ato diante de Deus. Sim ou não, gente? Entende? Nós aprendemos isso com Adão no jardim. Aprendemos. Qual foi o pecado de Adão? Desobediência. Tu comestes do fruto que eu te proibi que não comesse. Entende? Então é desobediência clara. Foi muito clara a desobediência, porque Deus tinha dado um mandamento, e ele agora está transgredindo, e o fato dele ter transgredido aquilo produziu medo. E ele pega e se esconde. Ele pega e se esconde de Deus. Agora, se você for observar, queridos, essa questão que eu pedi para você repetir de bode expiatório, você vai ver isso lá no início da criação. Adão fez isso, a Eva fez isso, aí a serpente não tinha para quem fazer, ela recebe o que é dela, né? Mas no Antigo Testamento, se você for ver, no capítulo 16 de Levítico, você vai ver lá sobre 2 bodes que eram escolhidos para servir de bode expiatório. E o que o povo fazia diante do sacerdote? O povo chegava lá, colocava a mão sobre o bode e confessava sobre eles o seu pecado. O sacerdote colocava a mão sobre o outro, confessava o pecado, e diz a Bíblia que eles soltavam um para o deserto e o outro era sacrificado. Então era mais ou menos assim: confessa o teu pecado sobre o bode é o culpado e tu fica livre. Entendeu o negócio? O Adão está aqui, foi o Adão que pecou. Aí o Adão diz: Senhor, meu bode expiatório é a Eva, foi ela que fez eu pecar, resolve lá com ela. Bode expiatório. E se você for ver, isso continua se repetindo. A falta de humildade do ser humano tem feito ele lançar a culpa sobre um bode expiatório. Eu sou assim por causa da minha esposa, eu sou assim por causa do meu esposo, eu sou assim por causa dos meus filhos, eu sou assim por causa dos meus pais, eu sou assim por causa do meu patrão, sou assim por causa dos meus empregados. Tem que ter um bode expiatório na história para a gente sair ileso, para a gente sair livre. Mas aqui nós aprendemos com Adão que nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos diante de Deus. Amém? Por favor, olhe para o seu irmão e diga, mesmo que o pecado seja no atacado, Deus vai tratar no varejo. Amém? Não é assim que funciona? A história, o texto nos mostra isso, é desse jeito que funciona. Ok? Agora, quinta coisa que nós aprendemos com Adão no Jardim do Éden. Nós aprendemos que todo pecado tem a sua consequência. A gente não gosta muito de falar nessa parte, né? Mas é verdade. É verdade. Olha a Bíblia comigo. Gênesis capítulo 3, versículo do 14 ao 19. Lembra que, o Adão ainda está aqui, a Eva ainda está aqui, a serpente ainda está lá. Lembra disso. Todo pecado tem a sua consequência. Vamos lá. Gênesis 3, a partir do 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, começou daqui, chegou lá no último. Cada um é responsável. Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará.
E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá cardos e também cardos e abrolhos, e tu comerás. Isso. E tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Serpente representa o inimigo, lembra a antiga serpente que fala em Apocalipse? Recebe a consequência do seu próprio pecado. Eva recebe a consequência do seu próprio pecado. E Adão recebe a consequência do seu próprio pecado. A Eva não recebe a consequência do pecado de Adão e assim por diante. Cada um é responsável diante de Deus pelos seus próprios atos, mas também a consequência, ela vem. Agora, tem uma coisa que eu vou entrar para um outro ponto aqui, que é muito interessante. Mas antes de eu entrar, eu quero ler o que está no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos de 9 a 12. Me acompanha aí, segundo Samuel, capítulo 12, versículos de 9 a 12. Olha o que Deus fala através do profeta Natã para o rei Davi. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas, em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto. Vou repetir, Deus disse para Adão: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Diga misericórdia. Diga bem forte, misericórdia. Gente, você sabe para quem Deus está falando isso? Para o homem segundo o coração dele. Para Davi. Davi, você pecou em oculto. Haverá consequências. Ela virá em plena luz. De que momento Deus estava falando para ele? O momento em que seu filho Absalão se revolta contra ele, forma um exército e Davi tem que fugir para não morrer, literalmente. E o que Absalão faz? Davi havia deixado as suas concubinas para cuidar do palácio. Absalão manda montar um palco na frente do palácio. E diz a Bíblia que em pleno dia e diante de todo Israel, ele se prostitui com aquelas mulheres na frente do palácio, na frente de todo mundo. O que era aquilo? Consequência do pecado de Davi. Agora tem uma outra coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui, uma outra coisa que Absalão não percebeu que estava acontecendo. O que era? O que Absalão estava fazendo, escute, era consequência do pecado de Davi, o que estava acontecendo. Porém, Absalão naquele dia estava começando a semeadura dele. Você entende isso? Quem entende o que eu estou falando aqui, gente? Ai, Absalão está sendo um instrumento para que as consequências do pecado de Davi venham. Mas alguém poderia gritar: Absalão, cuidado com a tua semeadura. Porque se Davi está colhendo hoje, você vai colher amanhã. Porque em Gálatas capítulo 6, versículo 7, está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isto é a lei da semeadura. Para quem foi escrita a Bíblia, gente? Me ajude aí. Para quem a Bíblia foi escrita? Diga, para o povo de Deus. Diga, para nós.
Então entenda aqui, Paulo não está dizendo, aquilo que o ímpio semear, aquilo que o espírita semear, aquilo que o ateu semear, aquilo que o homem semear, isto ele também ceifará. Porque a lei da semeadura se aplica para todos. É por isso que quando a gente chega no versículo 9, Paulo diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, iremos fazer uma boa colheita. Mas aí você pode dizer, pastor, eu conheço gente que está pintando e bordando e até agora não colheu nada. Escute, isso é semente de abacate. Demora para nascer, mas nasce. Guarde isso. Semear é opcional, colher é obrigatório. Entende? A gente não pode esquecer. Só semeia se quiser. Já semeou, vai ter que colher agora. Tem gente que plantou semente de abacate. Está aí, não aconteceu nada. Espera. Agora outros semearam semente de coentro. Bem rápido. 2, 3 dias já está dando sinal, já está vindo ali, ó. Já está vindo à tona aí. Não é assim, gente? Não é? De semente para semente muda, mas nasce tudo. Nasce tudo. Os que semeiam para a carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Queridos, nós aprendemos isso, e lembre-se de uma coisa. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque Davi, pare para você pensar, um homem segundo o coração de Deus, mas pecou. Agora ele tem que arcar com as consequências do seu pecado. Entende? Ele vai ter que arcar com as consequências do seu pecado. Pastor, mas Davi, ele foi salvo? Foi sim. Mas a gente não pode confundir as coisas, entende? O pecado de Davi não comprometeu sua salvação, mas também não anulou a sua colheita. Você sabe o que Davi disse? Restitui-me a alegria da tua salvação. Davi não está dizendo, me restitui a tua salvação porque eu perdi. Não, me dá de volta a alegria em saber que eu sou salvo. Então vou repetir, o pecado de Davi não anulou, ou seja, cancelou a sua salvação. O pecado de Davi não tirou a salvação dele. Porém, ponto-chave, não tirou, mas também não anulou as consequências, ok? Vamos dar sequência aqui? Só tem mais 15 pontos, bem rapidinho. Brincadeira, penúltimo ponto aqui, ok? O que nós aprendemos mais com Adão? Aprendemos que por mais terrível que seja o nosso pecado, a nossa desobediência, em Deus há perdão. Vou repetir, nós aprendemos com Adão no Jardim do Éden, que por mais terrível que seja o nosso pecado, a nossa desobediência, em Deus há perdão para os nossos pecados. Amém, queridos? Gênesis capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Pastor, isso aqui representa perdão? Sim. O Adão e Eva pecaram, e eles se escondem, porque eles se viram que estavam nus. E diz a Bíblia que eles fizeram para si vestes de folhas de figueira. Aí quando você chega para o Novo Testamento, você vai ver que Jesus amaldiçoou a figueira. O que isso representa? Amaldiçoar, há um contexto histórico aí, mas representa também amaldiçoar a justiça própria do homem. O homem querer por si mesmo encobrir a sua nudez espiritual. O que Deus fez? Deus tira as folhas de figueira, sacrifica um animal e faz da sua pele vestes e cobre Adão.
O apóstolo Paulo é usado para dizer que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento eram apenas sombra daquilo que seria a realidade no Novo. Ou seja, aquele animal que estava sendo sacrificado para resolver o problema da nudez de Adão, já estava representando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, quando Deus está fazendo isso, Deus estava dizendo: Adão, independente do que você fez, em mim há perdão para você. Em mim há perdão para você. E é isso que Deus está fazendo aqui, queridos. Agora, 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, a história de Davi, olha o que está escrito. Então disse Davi a Natã, que foi o confrontá-lo por causa de seus pecados. Olha o que o Davi disse: pequei contra o Senhor. Olha a sequência do texto que diz: disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha aqui para mim uma coisa, não esqueça disso aqui que eu vou lhe dizer. Misericórdia significa a gente receber, não receber o que a gente merece. Graça é receber o que nós não merecemos. Mas misericórdia é a gente não receber o que merece. Olha o que Natã fala para Davi. Davi, era para você morrer, mas Deus te perdoou. Vai ter consequência, mas era para morrer. O Senhor te perdoou, não morrerás. Entenda isso. Sinceramente, muitos de nós aqui já era para estar debaixo de 7 palmos. Sim ou não? Você sabe o que Paulo diz? 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 12. Paulo diz: noutro tempo eu fui blasfemo, insolente e perseguidor. Mas eu fiz tudo isso na minha ignorância. Porém, a graça e a misericórdia de Deus se manifestaram. Quando chega no versículo 15, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele está dizendo que uma intervenção divina, a graça e a misericórdia vieram ao encontro dele. E ele não recebeu o que ele merecia por causa dos seus atos, mas também passou a receber o que não merecia também, que era o favor do Senhor em sua vida. Então, queridos, entenda, Davi teve consequências muito sérias a respeito do seu pecado, sim. Mas o perdão de Deus e a graça e a misericórdia fez com que ele não recebesse tudo o que ele merecia por causa dos seus erros. Porque o que a lei dizia? Olho por olho, dente por dente. Para quem sabe, isso é a lei de Tales. Olho por olho, dente por dente. A lei dizia isso. Davi matou, você vai morrer. Entende? Olho por olho, dente por dente. Então, Deus não está pagando ao Davi segundo o que ele merecia, mas teve consequências para o seu pecado. Ok? Quem está me acompanhando daí? Amém? Agora eu quero entrar para esse último ponto. O que nós aprendemos com Adão? Nós aprendemos que há em Deus uma nova chance para todos que pecaram. Escute, há perdão, mas há uma nova oportunidade. Olha o que eu estou lhe dizendo, Gênesis capítulo 4, versículo 1, bem rápido. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O que é isso? Favor de Deus. Adão havia sido expulso do jardim por causa do pecado, mas ele está dizendo: Deus perdoou, Deus me vestiu da forma correta e eu alcancei o auxílio dele, ou seja, uma nova oportunidade. Agora Deus está me dando para que eu esteja com os meus filhos seguindo e servindo a Ele. Você entende o favor de Deus, Deus dando uma nova oportunidade para que ele alcançasse aquilo que realmente Deus tinha para ele? E eu vou pedir que você fique de pé, que eu vou ler um último versículo aqui. Por favor, fique de pé. Aleluia. Jonas capítulo 3, versículo de número 1. Eu não sei se esse texto está aí, provavelmente não.
Mas escute, olha o que está escrito. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Pronto. Jonas capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. Parece que não faz sentido nenhum, né? Mas sabe que o Espírito Santo ministrou meu coração uma vez muito forte? Que Deus, Ele é o Deus da segunda chance. Veio pela segunda vez. O que isso está dizendo? Deus tinha dado uma primeira palavra, capítulo 1 de Jonas. Lembra, Jonas fugiu da presença. Ok, fugiu, pecou, foi lançado no mar. O ventre do peixe representava a consequência do seu pecado. No ventre do peixe, Jonas se arrepende. Você sabe o que representa a segunda chance? Deus ordenando que o peixe vomite ele lá na praia. Aquilo foi a segunda chance de Deus. Jonas, eu estou te dando uma segunda oportunidade. Você desperdiçou a primeira, eu estou te dando uma segunda oportunidade. Davi pecou, foi repreendido, se arrependeu do seu pecado. Disse: eu pequei contra o Senhor. Deus disse: Davi, o Senhor perdoou o teu pecado. Mas quando ele diz: tu não morrerás, ele está dizendo: o Senhor está te dando uma segunda chance. Você pode ir em frente.